Você precisa entender isso antes que seja tarde. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E não é papinho de coach, isso é papo sério. Eu já fui esse tipo de pessoa, já andei com esse tipo de pessoas. E provavelmente, se você clicou nesse vídeo, ou você está andando com esse tipo de pessoa, ou você é essa pessoa. E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jéssica Tolentino e no vídeo de hoje eu vou falar tipos de pessoas que você deve evitar se você quer ter sucesso. Então já vou sem muita enrolação, já vou logo pro primeiro tópico, que é pessoas bitoladas, pessoas que são fanáticas demais. Por que esse já é o primeiro tópico? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, principalmente no marketing digital, a gente vê muita pessoa assim, que já é multimilionário, já tem tudo, e mesmo assim a pessoa, ela é fanática, ela é bitolada, ela é extremamente preconceituosa. E aí eu queria dizer pra vocês, quando a gente fala sucesso, a gente fala prosperidade, a gente não fala só na questão financeira, a gente fala na questão também da mentalidade, da saúde, de tudo, um complemento, não é só financeiro. E é uma coisa que eu vejo muito aí os gurus de marketing, que eles usam até o fanatismo pra poder vender, já falei e canso de falar isso no meu vídeo. Eles usam termos religiosos, termos assim, que eles sabem que tem uma galera, né, que apoia determinado assunto, e eles usam esse hype para poder ganhar dinheiro em cima. Às vezes a pessoa nem tem tanta fé, às vezes a pessoa, enfim, nem acredita muito nisso, só tá fazendo as pessoas de marionete, mas eles utilizam isso, eles são fanáticos também, eles não sabem separar negócio de outros termos, eles misturam tudo mesmo, e aí vai criando uma bola de neve de gente fanática, e aí eu penso, o que adianta ter dinheiro se a pessoa é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não quer escutar opinião de ninguém? Não que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua religião, a sua crença, a sua sexualidade, e tá tudo bem, mas a questão é quando isso se torna algo, quando a pessoa ela faz essa crença dela virar algo demais, né? Ela começa a julgar as pessoas de algo muito exagerado, ela, enfim, o discurso dela é indiferente, gente. Eu não tô aqui falando de questão política ou algo do tipo, eu tô falando de tudo. Ela vê com o assunto que ela fala pode prejudicar outra pessoa e mesmo assim ela não toma uma atitude, e isso acontece muito no marketing. Então às vezes eu fico olhando assim, a pessoa não tem, nem é tão brava assim, eu não vou falar que eu sou melhor, não sei o que, mas às vezes a pessoa não é tão boa assim, mas o termo dela usar esse fanatismo das pessoas, ela acaba tendo uma visibilidade muito grande dentro do marketing digital. Então tome cuidado com pessoas, principalmente você que quer crescer no marketing digital, tome cuidado com pessoas que, ao invés de falar sobre negócio, de marketing, ela fica falando o tempo todo de outros assuntos, fica falando de religião, fica falando de política, fica falando de, enfim, de todos os assuntos menos marketing. Então assim, tome cuidado que essa pessoa aí, ela só quer te vender, ela só quer te usar. Tá? Não seja fanático, a gente tem que aprender a escutar outras pessoas, a gente tem que ter a nossa opinião, mas a gente não tem que deixar de por exemplo, falar com fulano, ou brigar. Tem gente que perdeu várias amizades, porque o fulano votou em fulano, porque eu votou em ciclano, amizades boas mesmo, só por conta disso. Então, sejam mais mente aberta, escutem o outro sem precisar brigar, sem precisar se bater. Segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que eu falo que são os falsos sábios. Aquelas pessoas que sempre vêm te dar um conselho de vida, que ela é a pessoa mais experiente do mundo, que ela passou, e que os conselhos dela nunca são relevantes pra você. É apenas aquele conselho, aquela crítica construtiva de quem não construiu nada. A pessoa, você tá na merda, e aí a pessoa ela chega até você, tenta te dar um conselho, você fica mais na merda. Era mais fácil ela não falar nada. E isso acontece muito, tanto você que está começando seu negócio, gente que nunca abriu um negócio na vida, mas gente que nunca abriu um negócio na vida, gente que não sabe nem como é que funciona abrir um negócio, aí você vai falar com ela na inocência, às vezes contar que vai abrir o seu negócio, e aí a pessoa, que não vai dar certo, eu conheci o fulano, que ele faliu 300 vezes, blá 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 blá, e acaba se desmotivando. Então o ideal, o conselho que eu dou pra você, primeiro conselho, evite de falar as suas coisas, principalmente dessas pessoas que sempre querem te dar um conselho, que sempre, e às vezes não é por maldade, às vezes elas acham que estão ajudando, mas não estão ajudando. Então se você já sabe que essa pessoa os conselhos dela não são relevantes pra você, você não conta as coisas pra ela, é a melhor coisa a fazer. Isso é verdade, tanto pra você conseguir realizar suas coisas, isso não é migué, isso é verdade, porque às vezes a gente contando as coisas pros outros, a gente acaba se desmotivando por conta disso, porque a pessoa acha que tem moral pra dar conselho, quando na verdade ela não tem.
Então é esse o conselho que eu dou pra você. Ou se você quer ouvir uma crítica construtiva, você paga alguém pra te dar uma crítica construtiva que entenda daquela situação. Ou paga um psicólogo, se você quer desabafar, tá? Agora, desabafar com pessoas que não são especialistas, que não entendem nada, não faz isso, tá? Dá um corte nessas pessoas, ou finge que tá escutando, só fica... é isso mesmo, né? Complicado, pronto. Sai por um ouvido, sai por outro. Agora nós vamos para o terceiro tópico, se não me engano, que são pessoas irresponsáveis, que são pessoas imaturas. E como é que são esse tipo de pessoas? São pessoas que estão nem aí pra nada. Não é aquela pessoa good vibe, que leva a vida de boa, tranquila. Não é isso. São pessoas realmente irresponsáveis, que sempre são imaturas, não sabem lidar com situações. São pessoas, sei lá, que tem 40, 50, 30 anos na cara e ainda agem igual criança mimada. Se você é um adolescente que está assistindo esse vídeo, pode descartar essa questão, porque ainda está em desenvolvimento. Mas pessoas adultas, isso acontece muito, eu vejo muito, principalmente na geração que é a geração passada, né, é a geração dos meus pais. Eles têm muito assim, são pessoas muito imaturas. Quando a gente fala de maturidade, se eu não me engano, eu falei até isso no vídeo que eu fiz parecido com ele. Mas tem muita pessoa que acha que maturidade, eu tenho emprego e tal, e não é só isso, tá? Não é só você ter um emprego, você ter o seu dinheiro, você ter a sua independência. A maturidade, ela vem principalmente da sua mentalidade. E aí eu falo que qual a mentalidade que você vai ter, da sua maturidade, da sua responsabilidade, vai ser consequência das coisas na sua vida. Então tem gente que gasta dinheiro de forma inconsequente, que sai assim, sem pensar nas pessoas, e, enfim, é uma pessoa completamente consequente. Sabe aqueles adolescentes do Elite, que eles só vivem fazendo merda, não pensam em nada, e aí tá nem aí. E leva a vida assim, pronto, foda-se os outros, pessoas assim. E se você já assistiu Elite, a gente é assim, só que velho, burro velho já e pobre, né? Porque o pessoal do Elite ainda tem uma grana, ainda são herdeiros. Se você não é herdeiro aqui, meu amor, não tem jeito. Você tem que botar a cara no sol, não tem jeito. Tem que ir procurar, tem que botar a mão na massa, trabalhar, e não tem tempo de ser imaturo. Porque tem muita gente que, por exemplo, eu tô com um problema. A pessoa, ao invés de resolver o problema, ela não tem maturidade de lidar com a situação. Ao invés dela bater logo de cara com a situação, vamos resolver, porque se ela resolver vai ser muito mais rápido. Não. Ela não pede desculpa, ela fica, enfim, ali, aqui, age igual criança mimada mesmo. Então, esse tipo de gente também, descarta da sua vida, que não dá não. São pessoas muito difíceis de lidar. Essas pessoas aqui, eu acredito que todo mundo tem um amigo assim, né? Que é os amigos de copo. Se você não bebe, eu estou usando só como exemplo, né? Que a gente fala, que fala que é amigo de copo. Que é aquele amigo que só é seu amigo pra sair quando você tem dinheiro, quando você tá de boa. Agora, se você tá precisando de algo, você chega nessa pessoa, ela sempre arruma milhões e milhões de desculpas. A pessoa nunca pode fazer nada por você, entendeu? Ela não pode, por exemplo, você sai com a pessoa, você paga um drink pra ela, ou eu dou alguma coisa pra ela, quando ela precisa eu sempre tô ali pra ajudar, entendeu? Mas quando precisa a pessoa fazer o papel dela, ela não faz. Ela foge de todos os jeitos. Eu digo que esse amigo de copa, aquela pessoa, na verdade, todos os tópicos aqui, as pessoas são um pouco sugadoras, são gente que suga a sua energia. Então esses amigos de copo, eles estão ali, tipo, só pra beber com você quando você tem dinheiro, entendeu? Pra sair com você, é aquele amigo mesmo que só serve pra sair, que eles falam que é colega, né? Que eles só tá a fim de sair e se divertir, chama o fulano, mas eles sabem que não pode contar com ele, é aquele colega mesmo, conhecido. Melhor, né? Aquela pessoa conhecida, tu leva e pronto. Mas são pessoas que também é bom se afastar, porque a pessoa com quem você não pode contar, ela só vai sugar você. E se você não fizer, disser um não pra ela, a pessoa vai dar um xilique, que sempre é assim, né? Ela não pode, mas se a pessoa recusar fazer o que ela quer, ela dá xilique. Então, evite esse tipo de pessoa. Esse aqui é inédito, né? Eu acredito que todo mundo também tem uma pessoa assim, ou conhece algum vizinho que seja assim, que são pessoas fofoqueiras. Eu digo aqui que todo mundo é um pouco fofoqueiro, todo mundo gosta de saber um babadinho, né? A diferença, quando a gente fala da pessoa fofoqueira, é aquela pessoa fofoqueira mesmo. Sabe aquela vizinha sua que não tem o que fazer? Ela só fica tomando conta da vida das pessoas. É exatamente isso. E também aquela pessoa leve atrás. Por exemplo, eu tenho meu amigo e a gente, sei lá, tô sabendo fofoca, a gente vai saber. Tá, isso é relevante. Agora, é diferente quando eu conto pro fulano, eu conto pro ciclano, ou vamos supor, eu sou amiga da fulana. Aí você tá aqui comigo. Aí a fulana tá falando comigo, ela vai embora, eu falo mal da fulana pra você. Não sei se vocês estão entendendo. Eu quero chegar. Aí eu falo mal da fulana pra você. O que eu penso, particularmente, eu penso assim, se a pessoa, ela fala da fulana, vai chegar um tempo dela falar pra mim. Falar de mim, né? Então, assim, são pessoas que eu evito, tem gente que só vi, nossa,
é o tempo todo vivendo a vida dos outros. E quer fofocar e fala do fulano, não tem a vida dela, né? E aí é também, tanto fofoqueiro, tanto pessoa talarica também, tá? Homem ou mulher, pessoa talarica também. Eu acho que nem precisava contar isso, mas tem gente que não se toca e acha, ou talvez acha que com ela não vai acontecer. Vamos supor, pessoa talarica. Obviamente não precisa chegar nesse ponto pra você parar de falar, né? Você tem que se tocar antes. Agora vamos supor, você tem amigos que ficam com pessoas, e sabe, tá? Que ficam com pessoas que estão no relacionamento, que é casado, e a pessoa sabe, né? E a pessoa fica mesmo assim, mesmo sabendo que o fulano é casado. Eu penso assim, se faz com os outros, também é tempo de fazer comigo. Então não que você namore o Brad Pitt, ou se é a Angelina Jolie, a Beyoncé, não. Mas se a pessoa é assim, gente, eu também penso assim, tá? Porque a pessoa, ela faz intencionalmente só com pessoas casadas, pessoa comprometida. Então, é uma pessoa que a gente já tem que abrir um pouco o olho aí e ficar com o pezinho atrás. Entendeu? Então, eu também não curto muito ficar com pessoas assim. Não sou uma pessoa ciumenta, mas não só nisso, mas eu penso, se eu não gostaria que fizesse comigo, então eu não vou passar pano por uma situação dessa. Entendeu? Mesmo que seja minha amiga, que eu gosto, eu não passo pano, então eu não gosto. Então, já pelo menos falo, não quero saber, e pronto. E aí a gente entra assim no último tópico, que é mais complexo, que são pessoas ruins, né? Eu acredito que esse tipo de pessoas são mais ou menos vários tipos de pessoas, né? Que podem se complementar e entrar nesse tópico, que são pessoas ruins. Mas esses daqui eu acho que são os piores, né? Que eu acho que muita gente às vezes não percebe. Que então pessoas ruins, pode ser pessoas narcisistas, pessoas invejosas, pessoas que são mal-humoradas. Então eu vou falar um de cada vez, tá? Vamos lá, primeiro pessoas narcisistas. Como é que são pessoas narcisistas? As pessoas narcisistas, elas geralmente, tudo dela é melhor, né? Ela é melhor que você, pra falar a verdade. Ninguém é melhor do que ela. Então uma pessoa narcisista, vamos supor, você sai para um encontro com ela, é aquela pessoa que vai falar dela o tempo todo, que ela é assim, que tudo, o mundo gira em torno dela, né? Que ela é o Deus. Então, se ela não estiver, se você estiver melhor do que ela, que chega um pouquinho de inveja também. Mas uma pessoa narcisista, ela nunca quer ver você melhor do que ela, porque ela acha que é maior que você. Então, como é que a gente identifica essas pessoas narcisistas? Principalmente quando você dá um pouco de poder pra ela. A minha mãe, ela dizia uma coisa que é muito certa, e também os antigos eles falam, né? Quer conhecer uma pessoa, dê o poder pra ela. E isso a gente vê em qualquer lugar. Pode ser no trabalho, na religião. Você dá um pouquinho de poder pra pessoa. Quer saber se a pessoa ela presta? Dá um pouco de poder pra ela. Dá um cargo, dinheiro. Por isso que as pessoas falam, o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro, ele só potencializa a pessoa que você é. Então, se você é uma pessoa boa, você vai ficar uma pessoa melhor ainda. Se você é uma pessoa ruim, você vai ficar uma pessoa pior ainda. Não muda as pessoas, tá? As pessoas que já são assim, e aí elas pioram quando ganham dinheiro. Então, tem muitas pessoas que usam poder pra poder te humilhar, pra ser superior do que você. Isso me faz muito lembrar de quando eu trabalhava de carteira assinada como jovem aprendiz. E aí o pessoal era assim, né? Eu aprendi muita coisa, falei até no meu Instagram sobre isso, mas vou dar uma breve resumida aqui. Quando eu trabalhava lá, eu reparava muito nos hábitos das pessoas que eram ricas, tinha muitos milionários, pessoas lá, e dos funcionários. E aí uma coisa que eu reparei, não estou generalizando aqui, tá? Mas minha experiência trabalhando lá é que as pessoas, os funcionários lá, principalmente quem era supervisor ou algo do tipo, eles se achavam maiores que os outros. Então eles humilhavam mesmo, eles eram completamente racistas, machistas, homofóbicos, tudo de ruim. Eles faziam um monte de preconceito, escancarado com as pessoas, já fizeram comigo também. Enquanto os moradores, eles não faziam, tipo, nunca levei um olhar de desdém, nem nada do tipo. Então é aí que a gente fala que a gente conhece a pessoa. Então, cara, eu só não tô desmerecendo o trabalho das pessoas, mas tem gente que às vezes só... porque lá era separado pro cargo, tinha jovem aprendiz, tinha mensageiro, aí tinha gente que ficava na recepção, aí tinha gente que, teve um menino até, espero que ele não veja esse vídeo, mas teve um menino que ele só ficou uma semana na recepção, ele mudou completamente, ficou um saco, entendeu? Tipo, nem tava ganhando mais, ele só ficou na recepção, ficou, nossa, uó. Então é assim que a gente conhece as pessoas, tá? Então, quer conhecer esse tipo de pessoa, é só dar um poder pra ela, começa a ver se ela é narcisista ou não. Entra nesse tópico de pessoas ruins, a gente entra na pessoa mal-humorada. Gente, eu tenho horror, pavor de pessoa mal-humorada. Que você chega, o dia tá lindo, maravilhoso, o dia bom, pá. Aí chega, oi fulano, a pessoa tá igual um Lula Molusco, assim, ó.
Ninguém merece. Nunca tá nada bom pra pessoa. Se ela tá com dinheiro, ela reclama. Se ela não tá com dinheiro, ela reclama. Se tá namorando, reclama. Se não tá namorando, reclama. Entendeu? Se tá viajando, reclama. Se não tá viajando, nada tá bom. O que já entra também mal-humorado com pessoa negativa. A pessoa reclama de tudo. Tudo. Nunca tá bom pra ela. Ela nunca agradece, não agradece o que tem. Pra ela nunca tá bom. Eu não consigo conviver, que a pessoa ela suga tanto a sua energia. Ela suga tanto a sua energia. Então, esse tipo de pessoa mal-humorada, negativa, ela chega a ser uma pessoa briguenta também. Arruma briga por causa de tudo. Sempre acha que tá certo, que entra também na questão da pessoa imatura. Sempre acha que tá certa. Tá sempre confusão. A pessoa, ela emana uma energia negativa mesmo. Porque não tem como. Olha, eu já lidei e continuo lidando com pessoas assim, mas são pessoas que eu não quero conviver assim. Aí a pessoa fala assim: ai, fulano tá mudado. Você tá mudada. Tô mesmo. Porque pra você nunca tá bom. Se eles fazem assim, se eles fazem isso, nunca tá bom. Aí a pessoa acha que a gente que tem que se adaptar a ela. Tem que se adaptar ao mau humor dela. A gente pede desculpa, a gente vai e fala com a pessoa, mas a pessoa ela não muda. E não muda para um lado positivo. Ela só vem regredindo. Então a pessoa fala sempre, tem coragem de falar, você tá mudado. Mas não é pra melhor não. A pessoa fala pra te provocar bem. Ela fala, ai, tô mudado. Claro, a pessoa é uma ingrata, nunca agradece, nunca muda, só vive reclamando. A gente não consegue conviver com esse tipo de gente. Nem todo mundo gosta de ficar estagnado. Então se a pessoa fala que você tá mudado pro lado negativo, você já tem que repensar. A pessoa não serve pra mim. Porque quem é seu amigo, ela vai falar, pô, você tá mudado, mas de um jeito positivo. Entendeu? Não vai ficar sempre o tempo todo. Se a pessoa ela não mudou, não tem nada, só eu continuo a mesma pessoa e ela manda essa shade pra você, é porque ela tá incomodada de você estar mudando positivamente. E aí ela fica pensando assim, o fulano tá mudado, mas ele tá mudado por positivo, mas eu não consigo. E aí que a gente entra pro tópico, que é o último, de pessoas invejosas, né? A gente entra que isso pode ser pessoas, seus amigos, família, pai, mãe, namorado. Pode ser, gente. E isso acontece. Não é só porque é familiar que as pessoas têm mania de romantizar a família. Ah, porque a família. Mentira. A família, vocês vão perguntar para os psicólogos. Enfim, a família é onde mais fode com o psicológico das pessoas. Enfim, faz um monte de outras coisas também. Não tem nada a ver de ser família, não. Família não é só porque é o seu sangue que as pessoas não são ruins para vocês, tá? Pelo contrário, as pessoas usam isso só porque a família... Ah, porque eu sou família e elas te humilham, fazem um monte de coisa de você. Enfim... Mas tudo bem, existe isso sim, a inveja, a pessoa, como eu tô falando da pessoa mal-humorada, negativa, que fica falando que você mudou, isso entra na questão da pessoa que é invejosa. Porque a pessoa invejosa, não existe uma inveja branca e inveja preta. Tudo é inveja, tá? Mas como a gente sabe que a inveja, ela tá a mais, que ela tá ultrapassando. Eu acredito que todo mundo já sentiu um pouquinho de inveja, e a gente é ser humano, é normal, a gente não é perfeito. Mas quando que isso ultrapassa, quando isso tá fora do normal? Quando a pessoa ela acha que o que é seu deveria ser dela, aí que a gente entra numa questão de inveja, sabe? Porque uma pessoa invejosa, ela não é aquela pessoa que fica feliz com a sua vitória. Aquela pessoa, ela vai, sabe aquele olhar quando a pessoa olha assim, eu queria ter o que é dela, mas como se ela tivesse sensação mesmo, como se você tivesse roubado. Se não fosse pela fulana, eu teria conseguido. E não é isso, tá? A doutora Ana Beatriz, ela até fala sobre isso, que não, às vezes não. Às vezes não é culpa do fulano, às vezes é você que é um incompetente mesmo, não iria conseguir a vaga, não é culpa do fulano, entendeu? E isso também entra numa questão de pessoas bajuladoras. Pessoas bajuladoras que sempre estão te bajulando. E não é aquela pessoa que tem inspiração. Vamos supor, eu tenho inspiração na Beyoncé, por exemplo. Mas eu não falo, onde a Beyoncé tá, eu deveria estar lá, que não sei o quê. Não, eu tenho ela como inspiração, porque eu acho ela uma mulher brava pra caramba. E aí eu me inspiro nela. Isso é inspiração. Agora, uma pessoa bajuladora, eu acho que teve até um caso de uma famosa, uma cantora, se eu não me engano, acho que ela era latina. Tá? Teve um caso que ela morreu assassinada por uma fã. Que ela era uma fã, né, que venerava ela. E aí, se eu não me engano, ela não fez alguma coisa que a fã não queria e a fã acabou matando ela, tá? E aí que a gente entra, porque os fãs são as pessoas que mais bajulam, te botam num pedestal, mas quando tiver oportunidade, eles puxam seu tapete. Então, assim, não estou generalizando, falando que todo foi assim. Não, mas estou falando aquela pessoa super bajuladora, que é aquela pessoa, nossa, seu cabelo é tão bonito, o que você usa? Aquela pessoa quer saber tudo que você usa porque ela quer ser igual a você, sabe? Vamos supor, igual quem viu a série Euphoria, que tem a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, que tem a menina loira que briga com uma amiga, e ela quer um bofe da amiga, quer a roupa da amiga, quer tudo, entendeu? E ela se veste igual, às vezes por causa do bofe lá que é tóxico também, mas isso eu tô dando
Só um exemplo aqui, como é uma pessoa invejosa. Então, se a pessoa fica o tempo todo perguntando aonde você comprou, não é errado, tá? A pessoa perguntar, pô, aonde que você comprou? Mas você sente, a gente sente quando a pessoa não é uma coisa assim, não é ego de você se achar, ah, mas logo eu não tenho nada, não é ego, gente. Tem gente que sente inveja de tudo, do seu sorriso, do seu cabelo que ele tem mais frizz, do seu cabelo que ele é ralo, entendeu? Tem gente que, enfim, eu já escutei tanta coisa assim, que eles percebem, sim, dá até aquele frio na espinha, tá? Então evite esse tipo de pessoas, eu até perdi a conta de quantas pessoas são. Obviamente que existem outros tipos de pessoas, espero ter te ajudado. São pessoas que ao longo de eu trabalhando aqui com marketing digital, ou na minha vivência também, são 23 anos que eu tenho de vida aqui nessa terra, então eu tive muita vivência, já lidei bastante com esse tipo de pessoa. E o que eu posso falar pra vocês é, evite essas pessoas o quanto for possível, porque quando você perceber, elas já ferraram com o seu psicológico. Tá? Então, ou se você for esse tipo de pessoa, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você está aqui disposto a mudar, tá? Então, se você for esse tipo de pessoa, procura um profissional, faz uma terapia, tenta mudar isso, tá bom? Mas se você vê que as pessoas ao seu redor, elas são esse tipo de pessoas, sanguessuga, que suga sua energia, que, enfim, são desse tipo, que são muito exagerados, aí você afasta, porque a única pessoa que vai se ferrar com isso é você. Então se priorize antes que seja tarde. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pra você, se você gostou, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tá a fim de mandar uma shade pra pessoa, pra um amigo, entendeu? Manda pra ele e fala, olha que legal, me lembrou fulano, me mandou a ciclana, entendeu? Manda pra ele também, pra ver se a pessoa se toca, tá? Então muito obrigada por chegar até o final desse vídeo.